Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Calculadas. Hoje nós estamos no Parque Nacional Terra del Fuego, que é o parque mais ao sul do mundo. E estamos aqui na presença dos ilustres Maíra e Lucas do projeto Adiantes. Por favor, se apresentem. Bom, nós somos Maíra. Lucas. A gente está há 1 ano e meio viajando no Figueiredo, que é a nossa casa. 500 dias de Brasil e agora já mais de 60 dias de Argentina. Esperamos ainda rodar mais outros países da América do Sul. Esse é o plano. E aí vocês começaram então faz quase 2 anos aí na estrada já. E vocês partiram do quê? Assim, de que pressuposto que vocês quiseram? Vocês sempre tiveram esse interesse de viajar o mundo em uma overlander, digamos assim? Ou isso foi surgindo aos poucos? Como que? Acho que isso foi surgindo aos poucos. Na verdade, eu e o Lucas, a gente sempre foi apaixonado por viagem. Acho que isso foi um interesse em comum até que juntou a gente. E depois de alguns anos juntos e depois de algumas viagens, acredito que isso foi se concretizando na nossa cabeça, essa vontade. Até que a gente tirou esse plano do papel no finalzinho de 2019, que foi quando a gente comprou o Figueiredo e adaptou ele na nossa casa. Em 2020 a gente saiu. E esse ponto assim da compra do carro é uma coisa muito importante para quem quer fazer uma viagem longa como essa. Então a hora que chega o carro, está na frente da sua casa e você começa a adaptar ele, começa a organizar o seu roteiro e tudo, aí começa a materializar o projeto em si. Então isso, 2019 ainda era uma ideia, a gente foi maturando, aí chegou 2020, a gente já estava com a casa, já estava tudo organizado. Mas vocês ainda estavam nos seus empregos, digamos assim? Tava numa transição do emprego, já tinha anunciado em 2019, no final, assim, novembro, dezembro, e aí março era o primeiro mês que a gente já estava pronto para a aventura, mas todo mundo sabe que 2020, né, março de 2020, a gente teve uma surpresa. Então a gente teve a surpresa da pandemia e aí veio um desafio de o que a gente faz? Volta atrás, vai em frente, e aí eu acho que até o nome Adiantes também tem esse sentido, né, de ir à frente com o sonho que a gente tinha, né? E vocês definiram esse nome agora, nesse momento da pandemia, ou vocês já tinham essa ideia de Adiantes por causa disso? A gente já tinha essa ideia, quando a gente tomou a decisão e tudo, a gente queria ter um título para o nosso projeto, para nossa identificação, né, exatamente. Isso. E Adiantes ele significa, claro, ir para frente, né, seguir sempre em frente. E a gente considera mais 2 significados, que é adiantar-se, né? Acredito que muita gente tem esse sonho de, eu quero viajar, quero conhecer o mundo e tudo mais, mas quando eu me aposentar, isso era uma ideia nossa. A gente pensava em ter filhos, em seguir nas nossas carreiras e tudo. E talvez quando a gente for mais velho, quando a gente se aposentar, a gente tira esse plano do papel. Mas na verdade a gente resolveu adiantar. Então a gente fala que também o adiantes é o adiante-se, né? Siga em frente e o último significado também do nome, dividir a palavra, então adiantes. Então uma ideia que a gente já tinha lá no começo, quando a gente começou a namorar e tudo, que aí ela tomou corpo e virou o que a gente está fazendo há 1 ano e meio, né? Então aquela ideia de antes se concretizou e tá indo bem, né? Sim, até agora tudo certo. E antes de começar o projeto, o que vocês faziam? Quais eram as profissões de vocês? Onde que vocês moravam? Como era a vida de vocês antes do início da viagem? Isso teve influência na decisão de vocês? O que vocês faziam teve influência na viagem? Com certeza. Eu sou veterinária, o Lucas é agrônomo, nós tínhamos empregos formais, né? A gente morava em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas a gente tinha uma vida bastante complicada. O Lucas, por ser agrônomo, né, ele trabalhava numa empresa em que ele viajava a semana toda. Então, de segunda a sexta, ele estava fora de casa e eu, como veterinária, dava muitos plantões, então fim de semana eu trabalhava bastante também. Então, a gente tinha muito pouco tempo junto, né? E isso, definitivamente, foi uma das grandes influências pra gente decidir fazer essa viagem, tirar esse plano do papel, porque a gente sentia falta de ter uma vida mais junto. Então, sem dúvida nenhuma, teve uma influência muito grande a nossa vida, o que a gente tinha ali, o que a gente estava vivendo, para a decisão que a gente tomou. E assim, eu acho que isso deve acontecer com outros viajantes que tomam esse tipo de decisão, de você começar no seu trabalho a ver as posições à frente, o caminho que você está andando, e você não se vê sendo aquela pessoa, ou tendo o lifestyle que aquela pessoa tem. Então você fala, se eu não mudar agora, no nosso caso teria que ser uma coisa realmente abrupta, né? Tinha que ser uma quebra, porque a gente estava nesse caminho, já estava meio correndo bastante nesse sentido. E aí a gente olhava assim e falava, não é isso que eu quero fazer. Então, antes da gente ter uma casa fixa, antes de ter um filho e tal, vamos organizar o nosso lifestyle para ser uma coisa mais equilibrada, uma coisa que a gente toque isso por muitos anos, né? Que não comece já errado, né? Comece a criar um filho de forma errada, ou compra uma casa fixa e na verdade quer conhecer vários lugares do mundo de carro
carro. Então a gente adiantou isso, era para ser um ano, já mudou o tempo. Sim. Mas o que importa é assim, ser um ciclo, né? Quando a gente sentir que terminou esse ciclo da viagem, do projeto, da expedição, a gente reestabelece um outro estilo de vida, Sim. seja Não, no Brasil, na não que a Argentina. gente vá parar de viajar, né? A gente ama viajar e isso com certeza vai ser uma constante na nossa vida. Mas Talvez não dessa forma. não dessa forma, não viver no carro para sempre, né? Então, Que eu acho que é importante deixar isso claro, né? Porque muitas pessoas têm isso, tipo, eu vou parar de trabalhar e vou ficar isso pra vida inteira. A gente também, pelo menos, não pensa isso como um projeto de vida toda, né? Morar dentro da van. Porque eu sempre costumo falar que viver numa van, viver num carro, é um constante desconforto, né? sim, Então você sem sempre tá dúvida um nenhuma. pouquinho em busca de água e tudo mais. E vocês saíram do extremo, então vocês quase não estavam, digamos, se vendo e saíram pra viver numa Defender, que é um carro de 3 metros quadrados. Sim. Como que foi esse processo, assim? Foi rápido? Vocês foram se adaptando? Agora que estão se adaptando, como que foi? São estágios, né? Uma, assim, é uma vida na estrada. Então, a hora que você vê que não é uma viagem de 15 dias, de 30 dias, cai a ficha de que não, agora eu vivo numa casa, como falou o argentino, casa rodante. Sua casa está em constante movimento, você tem que buscar água, você tem que fazer compra, você tem que... Achar lugar para parar. Achar lugar para apoio, no nosso caso, A gente não tem banheiro. esse tipo de coisa. E eu acho que teve entre 3 meses e 4 meses de viagem, a gente conseguiu alinhar um pouco essa vida na estrada, não alongar muito nossas discussões, resolver as coisas rápidas, porque tinham coisas maiores para definir durante o dia, né? Para onde você vai, onde você vai ficar. Então, acho que foi na hora que a gente viu que era uma vida desse jeito, não era assim um capítulo à parte, era que a gente ia rodar isso por um tempo e aí se adaptou bastante, né? Eu acho que a gente teve uma adaptação rápida. A gente, na verdade, eu falo que a gente teve até um período de preparo, porque logo que quando a gente decidiu tirar esse plano do papel, a nossa ideia era sair dos trabalhos, né, final de fevereiro. A gente teria um mês, que seria o mês de março, pra gente fazer nosso planejamento, e em abril a gente já ia cair na estrada. Mas com a pandemia tudo atrasou pra gente ir buscar o carro, atrasou pra gente conseguir sair, né, de fato, de viagem. E então a gente teve um período aí, até pra gente se adaptar, assim, né, com a ideia de que tudo estava acontecendo. Com a pandemia a gente acabou atrasando, acho que mais de 4, 6 meses, 5 meses. A ideia que a gente tinha inicial, né, de quando a gente ia dar o start na viagem. E a gente viu como uma forma também de se isolar. Então, os roteiros que a gente fez no Brasil, principalmente no começo, que ainda a pandemia a gente achou que ia ser um mês, um ano, 2 anos, e foi se estendendo. Então a gente achou uma forma também de se isolar. Os roteiros foram em lugares ermos, foram em parques nacionais. E a gente que estava ali em cidades grandes de São Paulo, do estado de São Paulo, aquilo foi uma forma de sair daquela, né, muita gente, muito contato no supermercado, na rua e tal. De certa forma foi até uma estratégia, né? Juntou o útil ao agradável naquele momento. Mas a gente começou março e saiu só em 18 de agosto. Então, isso foi importante para a adaptação nossa. Então, a gente tá nisso, a gente... Aprender a viver junto, porque a gente ficava muito separado antes. Vocês casaram, mas não tinha uma vida tão junto, né? Exatamente, exato. A gente morava junto desde 2016, a gente casou em 2018, mas a gente o tempo todo estava longe um do outro, né? Então, querendo ou não... O caminho era de ficar cada vez mais tempo longe. A gente olhou para frente e falou, não, isso aqui tá cada vez mais separando a gente por um desequilíbrio entre a parte profissional e da parte pessoal. A gente falou, não, vamos fazer um projeto junto, vamos equilibrar isso, então fazer uma coisa totalmente do casal, totalmente de parceria. E claro, nossa. então eu acho que a gente teve aí um período de adaptação antes de vir morar no carro, porque morar no carro tem muitos desafios, muitos. Então não era só o desafio entre nós dois, né, de se adaptar com a convivência 24 horas por dia, mas de estar na estrada. Então, o início da viagem é um pouquinho mais complicado. Você ainda não tem segurança de onde você vai dormir, de cozinhar, de comer fora. Então, tudo é uma adaptação nova, assim, tudo novo pra gente. Tem a parte mecânica, tem a parte do carro que eu não conhecia, tive que aprender rápido. Então, isso foi um conhecimento totalmente fora do que era a minha área, né? Sim. Eu tinha costume de ir aos lugares e analisar os cultivos, seja soja, seja maçã, seja uva e tal do Brasil, e aí agora eu tinha um compromisso do meu novo estilo de vida que era assim, aprender manutenção mecânica do carro, ver se nível tá de óleo, problema, ver nível de óleo, fluido e tal, então isso foi totalmente diferente.
diferente. A Maíra também descobriu também, acho que nesse processo, uma coisa com a fotografia, com os registros, com como também se comunicar dessa forma e também viver num lugar muito menor. E sem banheiro. Sem banheiro. Sem banheiro, E isso que eu ia perguntar, assim, né? Você falou agora da fotografia. Hoje vocês não têm a produção de conteúdo como uma profissão, né? E muita gente tem dúvida, digamos assim, como fazer esse planejamento, né? Como vocês fizeram esse planejamento, digamos assim, financeiro? Vocês quiseram já desde o início ter isso mais como uma recordação e depois foi expandindo essa questão do adiantes? Ou vocês já pensavam em no futuro ter isso como um projeto profissional, digamos assim? Certo. Desde que a gente iniciou o planejamento da viagem, a gente, querendo ou não, durante nossa vida, a gente já vinha guardando, né? A gente não torrava tudo que a gente ganhava, assim, a gente guardava, mas por um plano futuro, né? Que seja filhos, casa, enfim. Quando a gente foi tirar esse plano do papel, a gente sentou e conversou, certo? Quanto a gente tem, quanto a gente pode gastar, quanto tempo a gente consegue viver na estrada com isso que a gente tem. E a gente vai render o que a gente deixou guardado, então a gente vai conseguir olhar melhor para as finanças e colocar em lugares mais estratégicos. A gente tem nosso apartamento, então ele seria um dos nossos... Fonte de renda. Fonte de renda, porque ele está alugado, então a gente tem ele como uma das nossas fontes de renda. Mas a gente nunca tinha pensado no projeto como uma forma de ganhar dinheiro. E até hoje, pra gente, assim, ali é nosso álbum de recordações. A gente gosta de compartilhar, a gente gosta de ter as pessoas com a gente, poder ajudar quem precisa, mas nunca foi a nossa ideia realmente tornar aquilo a nossa fonte, né? Mas já vejo assim, tipo, ajudou muito a gente a conhecer pessoas. Sem dúvida nenhuma. Começar pela página, o fato de ter a página, depois encontrar pessoalmente, virar grandes amigos de estrada, isso aconteceu. Uma parte de comunicação nossa, que também a gente... Teve que desenvolver. A gente nunca teve comunicação para qualquer plataforma digital. Então, também ano passado que surgiu, de fato, um emprego formal ligado a plataformas digitais, eu acho que o fato de a gente estar mais de um ano trabalhando com exercitando com isso, sabe? Eu acho que já foi um ganho. Se não tivesse a página, se a gente fosse totalmente ermitão, assim, não tirasse nenhuma foto, não colocasse nenhuma plataforma e tal, talvez para alguns a gente ainda pareça ermitão, mas nem tanto. Perto assim. de vocês. Mas, enfim, quando a gente fez esse planejamento, a nossa ideia era viajar por um ano. E tudo mudou, claro, a gente já está há 1 ano e meio. Então a gente teve que começar a pensar em outras formas, né? Porque assim, a gente tinha se planejado para 1 ano, financeiramente. Claro, a gente gastou menos do que a gente imaginava, a gente conseguiu economizar muito na viagem. Algumas coisas são parcerias também, que podem ser coisas pontuais, mas, por exemplo, de divulgação em relação a você ficar num lugar, num camping. Então, a gente já conseguiu segurar um pouco os nossos gastos, que a gente via outros projetos, outros casais que tinham o mesmo carro, o mesmo consumo e tal, e se baseou um pouco nisso, mas são poucos que rodam muito de Brasil. Sim. E a gente ficou praticamente 500 dias no Brasil. Então, a gente conseguiu equalizar no nosso país os gastos, fez algumas parcerias também para não gastar tudo que a gente achava, né, que ia gastar, então isso facilitou pontualmente, né? Uhum. E aí quando estendeu, que foi mais ou menos na virada do ano passado para esse ano, aí veio de fato esse emprego formal que ajudou e envolvia registros, edição de foto, entrevista. E você consegue fazer remotamente, que é o mais importante, né? Sim. Consigo fazer remoto, porque as fotos a gente tirou enquanto estava no Brasil, editou, colocou à disposição da plataforma. Enfim. E as entrevistas ficam... Isso deu um alívio para o nosso planejamento, assim, né? E como a gente ainda queria continuar viajando, a gente tinha gás, vontade e tudo, isso deu um alívio nas nossas finanças e estamos conseguindo proporcionou isso seguir. Exatamente. E quanto ao roteiro, vocês já tinham ideia de fazer o Brasil desde o começo ou a pandemia que acabou influenciou bastante. Não, a gente já tinha ideia de fazer. Quando a gente planejou, era muito engraçado, porque antes da gente sair, a gente queria tudo bem planejado. Então a gente pegou uma planilha, colocou todas as cidades que a gente ia visitar e o tempo que a gente ia ficar em cada uma delas. Essa é a maior furada, né? Maior furada do mundo. Mas enfim. E aí a gente tinha planejado 4 meses no Brasil, né? Então a gente tinha ali uma vontade muito grande de fazer o Rio São Francisco, né? Da Nascente à Foz. Então ali era assim, vamos começar aqui, esse vai ser nosso teste, a gente quer fazer. Era um roteiro que a gente já tinha vontade há muito tempo de fazer. Até para conectar também o Sudeste com o Nordeste. A gente é de São então, Paulo, por onde né? que a gente vai? Vai pelo litoral ou vai pelo Rio São Francisco? Não, vamos conhecer mais o interior, o sertão e tudo mais. Então a gente já tinha essa ideia. Então a gente tinha planejado 4 meses. E a gente realmente
cumpriu esses 4 meses ali de Brasil. Só que foi chegando da metade pro fim, a gente tava viajando bem rápido, a gente tava quase que seguindo a nossa planilha ali, né, dos dias e tudo. E a gente viu que as fronteiras do Brasil com os outros países da América do Sul não iam abrir. A gente tava, de certa forma, preso dentro do nosso país, que é imenso, tem muita coisa para conhecer. Então a gente começou a relaxar um pouco mais, viajar devagar, a planejar novos lugares pelo Brasil. E aí a gente conseguiu se estender bem. Claro, ficamos 1 ano e meio, conhecemos grande parte do Sudeste, Nordeste. Todos os estados vocês conseguiram conhecer. Não, a gente conheceu 24 dos 27, né? A gente acabou não fazendo Amapá, Acre e o Espírito Santo, coitado, ficou ali, mas é porque como a gente não fez pelo litoral Sudeste, o Espírito Santo, a gente já conhecia de outras oportunidades. Amigos capixabas cobram isso, assim, pelo fato de a gente não ter passado ali e tal, e a gente sempre fala que não, vai ser a cereja do bolo, quando a gente voltar, a gente vai pro Espírito Santo ficar um tempo, com seus amigos e tal. E o Amapá tem uma questão logística, né, de como a gente já tinha passado, já tava tipo no Amazonas e tal. Pra chegar também precisa ir ia ser um estado que a gente ia passar para pular pro Peru, mas para ir até o Vale Sagrado. Mas ali continuou fechado e abriu faz umas 2 semanas, assim, recente, falaram pra gente de lá, né, que a gente sempre ficava querendo saber das notícias. E então não deu para incluir, mas a ideia era fazer todo o Brasil. A gente rodou quase 45 mil quilômetros pelo Brasil. Bastante. Isso dá praticamente do Ushuaia ao Alasca, você faz com essa quilometragem aí. Sim. Se a gente tivesse, tipo, feito uma coisa mais tradicional, que seria já passar pelo Sul, Uruguai, Argentina e subir até o Alasca, acho que a gente já estaria no Alasca. Exatamente. Me impressionou o número, assim, porque o nosso país é muito grande, né? E foi importante para vocês essa estadia no Brasil, hoje que vocês estão na Argentina, que vocês avaliam que esse tempo foi necessário, porque ontem a gente mencionou até, né, que o ritmo do viajante vai mudando muito, né? Quando você sai, pelo menos a gente também, tinha tudo muito, vamos pensar aqui. Planejado e rápido, e não, tem que estar aí, amanhã tem que estar lá. Muito teórico, né? Aí na segunda semana, acho que na primeira semana que a gente saiu, a gente já ficou 15 dias no lugar. Né? A gente começou Acabou com o planejamento. Acabou com o planejamento. Não, agora vamos acelerar. Só que agora a gente começa a ver, tipo, chegou aqui no Ushuaia. O melhor é, ficar de boa, conhecendo as pessoas. Vocês acham que esse tempo foi necessário para essa adaptação? Sem dúvida. A gente até recomenda, né, Má, das pessoas, assim, que pretendem fazer a América do Sul ou fazer as Américas inteiras, ter um tempo de Brasil. Porque você aprende, às vezes, numa ida ao litoral. Ficar 15 dias no litoral, ou fazer os canyons do sul, ou fazer... Já te dá uma noção do que você precisa no carro e tal, e aí você pode ainda resolver antes de estar muito longe da sua base. Por outro lado, acho que a gente ficou também um pouco mal acostumado de sempre estar falando em português, de ter os mecânicos que a gente conhece no Brasil, ter apoio dos amigos, família, em vários lugares do Brasil, então a gente teve bastante apoio. A gente não tem na Argentina já agora, está sendo um desafio. Um desafio, sem dúvida, mas eu me recordo assim, no começo da viagem, como a gente tinha um planejamento e a gente estava tentando segui-lo, a gente acabou perdendo algumas oportunidades também, porque às vezes a gente chegava num lugar, alguém recomendava um lugar pra gente, vocês não podem deixar de conhecer tal e tal lugar. Isso era um desvio muito grande do planejamento que a gente tinha, a gente pensava 2 vezes. E hoje a gente já se deixa levar mais, assim. Talvez a gente consiga incluir esse lugar, vamos desviar. Tem que dar uma equilibrada, porque o pessoal também é muito orgulhoso sobre o estado e quer que você fique assim meses e meses no mesmo estado. Então aí você tem que ter entre que você planejou e realmente, deixa eu considerar esse e aquele lugar que nos sugeriram, né? Ou que a gente não conhecia. Ficou mais evidente pra gente isso quando a gente foi pro norte, né? Porque o norte do país era muito pouco conhecido pela gente. A gente não sabia muito o que fazer quando a gente chegasse lá. A gente planejou a chegada até lá, né? A gente chegou até Manaus pela 319 e a gente falou assim, quando a gente chegar lá, a gente vê o que vai fazer. E foi ótimo, porque a gente chegou lá, a gente conheceu as pessoas do estado e a gente foi pegando todas as dicas, tudo que as pessoas falavam pra gente de fato conhecer. O norte talvez seja uma passagem boa antes de sair do país, porque realmente tem muitas palavras que são só deles, alimentos que que você não encontra no sul, sudeste ou em São Paulo mesmo. Então ali a gente aprendeu um vocabulário novo e também como lidar com pessoas que estão tão longe, assim, até normal que seja muito diferente, né? E uma coisa que a gente percebeu sobre isso é que viagem mais lenta, você para em mais lugares, são viagens mais baratas, porque aí na média você consegue reduzir. Parece uma coisa óbvia. Parece uma coisa óbvia, mas como um dos principais custos é combustível, mesmo seja Brasil, seja Argentina, que os preços estão melhores e tal, você começa a comer mais fora, você começa a abastecer mais, então a viagem rápida começa a ficar mais cara na média. Então a gente e menos prazerosa. A gente consegue aproveitar mais, nossas médias vão estar mais em linha, mais baixas, e de certa forma, como a gente tinha de fato saído
saído dos empregos, a gente não tinha, tipo, exatamente um período para voltar. Sim. Tanto que as nossas médias estivessem perto do que a gente planejou, né? E isso sempre foi diminuindo. A gente conseguiu ir diminuindo nossas médias. Na Argentina, a gente está conseguindo diminuir na parte financeira. Sim. Então, isso que está dando a sequência de sair de 1 ano para quase 2, né? Daqui a pouco. E eu acho legal que você mencionou agora a parte do norte, a 319, né? Porque tá muito forte no nosso nicho de viagem, quem viaja no Brasil, fazer a 319. Como que foi essa aventura, assim, essa experiência? E eu acho que também já vamos puxar pro lado das vantagens de ter um carro como o de vocês aqui, que é justamente essa mobilidade, explorar uns lugares diferentes. Como que foi essa questão da 319 e como que o carro também auxiliou nessa questão? Vantagem, né? A gente não vai falar de desvantagem. Depois a gente pode falar. Pode. Bom, eu acho que assim, logo quando a gente decidiu fazer a viagem, uma das primeiras questões que a gente queria era não se importar realmente com a mobilidade, poder chegar em todo lugar que a gente quisesse. Então, isso realmente, o carro, ele não deixou dúvida pra gente, né? Todo lugar que a gente quis ir, a gente nunca pensou meia vez, a gente só vai. Então a gente pegou, no Nordeste a gente pegou muitas dunas, chegamos em lugar que realmente só chega de bug ou barco, fizemos o jalapão com ele e proporcionou a gente chegar no Norte, né? O Norte no início ele não tava no nosso plano inicial, pela logística mesmo, né? Porque o plano era fazer mais América do Sul e talvez voltar pelo Norte. Então quando a gente resolveu incluir o Norte ali foi legal, que foi um desafio assim, né? Vamos chegar em Manaus de carro. Mas a 319, né, para quem não sabe, é a estrada que liga de Porto Velho a Manaus. São quase 700 quilômetros de estrada de terra. Na terra. E é a única forma de você chegar por terra em Manaus, né? Ou você chega por essa estrada, ou você chega de barco, ou de avião, né, claro. E tem o desafio também de combustível, também que você não tem muitos pontos, nem de apoio, nem de combustível. Então é uma aventura mesmo, você se prepara para isso. A gente teve que se pior. Planejar bem, porque é uma estrada que ela fica intransitável na época de chuva. Até dá, numa aventura, muito aventura. Muito off-road. Muito off-road. Então a gente foi na época seca, a gente foi em agosto do ano passado pra lá. Foi muito tranquilo, foi mais tranquilo do que a gente imaginava, porque a gente deu sorte, pegou uma semana muito seca, então era só poeira, mas é uma estrada muito ruim. Então, assim, são 700 quilômetros cansativos, porque realmente é muita costela, é muito buraco. E não tem nada ali no meio, né? Nada. E não tem nada, você Zero. tem que dormir necessariamente, a não ser que você saia muito cedo e chegue muito tarde, coisa que a gente não faz porque a gente não dirige à noite, evita o máximo, né? E a gente para umas 90 vezes pra tirar foto. Também, então nossa viagem é mais demorada. Então tinha que dormir no meio. Então você rodasse, sei lá, 400 e depois 300 quilômetros e tem balsa no meio. Tem 2 balsas, na verdade. Então é uma aventura à parte ali e você tem que dormir no meio da floresta amazônica. Não tem outra opção. Essa caminhada pro norte foi bem especial, né? A gente considera até como se fosse um segundo capítulo do projeto. Da viagem do Brasil, Brasil. Sim. Muito diferente do que a gente tinha feito. Muito distinto, né? Tipo, é muito. Você encontra outro país, digamos. Outro país e as vias, assim, são assim, vai e volta. Se tem uma estrada, uma BR, você vai até um ponto e volta por ela. E volta pela mesma, porque de resto, eles são muito acostumados, né, na região, a rodar de barco, de balsa, e a gente tá num projeto de carro. A gente, inclusive, fez um trecho de barco, né, então a gente chegou até Manaus pela estrada, fomos até Roraima, em Roraima também a gente pegou estradas complicadíssimas. Todas que saíam da 174 eram complicadíssimas. Então a gente foi até a divisa com a Guiana Inglesa, a gente pegou uma estrada que liga Boa Vista até Uiramutã, que é essa cidade que é bem na divisa com a Guiana Inglesa. Era uma estrada bem ruim mesmo, mas nossa, um dos destinos mais incríveis que a gente conheceu, assim. E quando a gente voltou para Manaus, a gente pegou um barco de Manaus até Santarém. E aí colocamos o carro, fomos nós dois, 30 horas navegando pelo Rio Amazonas. 30 horas. Gente, foi incrível também, uma experiência totalmente nova pra gente. Na rede. Pra eles eles estão muito acostumados, porque eles dormem em rede, né? E pra gente foi uma experiência muito nova, assim, foi muito enriquecedor, né? Muito legal. Brasil, Tem muita coisa especial e muita coisa diferente no Brasil. E esse caminho da roça, vamos dizer, de ir sudeste, sul e já descer e já ir Uruguai e Argentina, não pode ficar num automático nosso. A gente, se quiser, né, conhecer o que tem mais, no norte, no nordeste, no centro-oeste, por favor,
E dá pra ficar anos no Brasil, Dá, né? Conhecendo. muito grande. muito. Foi uma coisa que no nosso projeto a gente não pretendia fazer o Brasil primeiro, porque sempre foi a América do Sul. E aí quando surgiu a pandemia, a gente deixou os empregos. A gente falou, cara, vamos fazer o Brasil. E daí chegou um ponto que a gente tinha que era o momento que a gente ia plotar a van e encontrar a família de novo, que a gente se ia agora, porque a gente tá tão legal aqui no Brasil, a gente tava no Espírito Santo. Tava pra abrir fronteira do Uruguai, então a gente pensava, e agora? O que a gente faz? A gente continua Brasil, a gente volta pra fazer Uruguai? Porque o Brasil surpreendeu demais, assim, você sobe, né? Imagina, a gente só foi ali do Rio Grande do Sul, digamos, até o Espírito Santo. E você já encontra diversas coisas muito distintas. Né? Sem dúvida nenhuma, gente. Ficou aquela dorzinha, aquele aperto no coração de não ter conhecido muito. Mas vocês conseguiram conhecer um pouquinho, Sim. gente. Não, e a gente percebia que outros viajantes que daqui a pouco estavam no México, estavam nos Estados Unidos, já estavam na África, né, que a gente mantém contato, eles falavam, nossa, vocês estão no Brasil, putz, aproveitem. E os que não estavam nas Américas falavam, nossa, as Américas são o lugar para vocês conhecerem de carro. Porque depois tem a Europa, que tem outras formas de rodar, não precisa ser só de carro. A Ásia também tem voos baratos, às vezes trem, conexões diferentes. Então a gente via também que as pessoas que estavam fora, que já saíram tipo 2 anos, 3 anos que estão vivendo na estrada pelo mundo, falavam, nossa, que legal que vocês estão no Brasil, nas Américas, façam Quero fazer Brasil quando voltar. Isso. Ou que pegaram, nossa, a gente viu vocês no norte, deu uma baita vontade de... O casal tava na África, né? Que também é bem selvagem. De fazer também, quando eu voltar pro Brasil, eu vou fazer o norte. Então foi bom também. Até também mostrar, né? Compartilhar os lugares que a gente foi com todo mundo, né? E agora você falou das vantagens da mobilidade e tudo mais. Vamos pro perrengue, vamos pra desvantagem. O que você hoje acha que tem de desvantagem em um veículo como esse mais off-road, mais overlander mesmo? Né? Primeiro de todos, assim, né? Apesar de ser um carro off-road, que tenha espaço, ele é pequeno, né? Para quem mora nele há bastante tempo, o espaço é reduzido, né? E a gente não tem banheiro. Tem gente ainda que leva um porta-pote, mas nem isso a gente tem. Então, claro que esse é um desafio, né? A gente tem que se acostumar a não ter banheiro, mas nunca foi um grande problema pra gente se adaptou. Né? Então só que a gente precisa mais de apoio do que, por exemplo, vocês que têm uma casa grande, tem tudo ali. Então acredito que uma das desvantagens é realmente o espaço, né? A gente depende muito do nosso espaço externo, né? O carro, ele é nossa casa, a gente consegue dormir nele, fazer nossas refeições ali, mas a gente ainda depende muito de um apoio. Então, claro, essa é uma desvantagem que para muitas pessoas é o ponto principal, que pode não considerar. Às vezes a pessoa prefere ter mais espaço e perder mobilidade. Exato. Então, sempre muito um ganha-perde, né? Não tem como ser tudo, perfeito. né? Então é o estilo de viagem. O que você quer fazer, os lugares que você quer visitar, quer conhecer. Então, o fato de ser 4x4, de ter suspensão alta e tudo, ser um carro alto, ele facilita, por exemplo, vou movimentar pelo Jalapão. Meu sonho é conhecer o Jalapão, é ir no norte, extremo norte do país, andar pelas dunas e chegar em tais lugares no Nordeste. Ótimo, mas assim, se a gente fosse fazer um trecho que tivesse basicamente só asfalto, o espaço interno, e eu acho que a gente já tá mal acostumado de estar com um monte de gente de van e tal, porque assim, você olha, você começa a se comparar, né? Fala, tem um banheiro, tem espaço aqui, as pessoas andam juntas. Vocês convidam a gente pra comer na casa de vocês, a gente não consegue convidar ninguém, só se for pra fazer uma refeição fora, né? Então isso de certa forma é uma desvantagem comparado com outros sem dúvida nenhuma, overlanders que estão numa casa maior. E uma coisa que a gente acha que é uma vantagem legal é que a gente tem tipo um segundo andar. Então o quarto mesmo, o preferencial nosso é a barraca de teto. E a barraca de teto tem 2,20 por 1,40. Então é uma cama normal. Então quando as pessoas falam, fica aqui em casa, porque tem um conforto de uma cama e tal, tudo. Isso a gente não sente tanta falta. A gente dorme muito bem lá em cima. Agora vocês falam, tem um banheirinho aqui. Maravilhoso. Aí sim, entendeu? Então, e a máquina de lavar. Máquina de lavar e banheiro são geladeira, a gente não acha um problema. A gente tem uma de 75 litros e consegue assim 1 semana, 2 semanas. Isso não vejo um problema tão grande. E é praticamente igual a nossa, né? Exceto uma diferença ali no freezer, mas é bem parecido com a nossa. Exato. É parecida com a de vocês, sim. É que ainda, apesar de ser um carro pequeno, é muito bem equipado o carro de vocês, né? A gente tem tudo. A gente conseguiu encaixar tudo e a gente ainda no começo da viagem carregava muito mais coisa. Como a gente tem os baús em cima, a gente via aquele espaço e só
a gente foi enfiando coisa. E aí, claro que também isso é uma vantagem de você fazer um teste aí de viagem, né? Chegou um tempo da viagem que a gente falou, nossa, tem tanta coisa desnecessária que a gente tá carregando que a gente não precisa. Então, a gente tinha uma passagem programada para São Paulo, a gente esvaziou tirou muita coisa do carro que a gente não precisava, roupa. Então, a gente selecionou as roupas que a gente mais usava. Essa roupa que a gente levou, usou uma vez, por que ela vai continuar aqui? Isso que a Má falou, natural, assim, né? é muito importante. Essas viagens teste, antes de você fazer uma viagem longa, não fica comprando coisa porque você viu que os outros têm. Tipo, sei lá, eu tenho uma Defender, eu tenho que ter guincho. Eu não senti essa necessidade até agora, poderia ter sentido, mas os lugares que a gente atolou, por exemplo, nem um guincho ia salvar a gente ali, né? E então, assim, ver o que realmente tem necessidade. Eu vi que tal casal tá com tal e tal roupa, tal e tal. Tá com uma máquina de fazer gás. Uma máquina de Meu Deus! Não precisa, né? Não, é só se você quiser muito. né? Mas eu acho que tem a segunda desvantagem, que querendo ou não, é um carro antigo, né? O Figueiredo, ele é 2004, então ele requer manutenções constantes, né? A gente faz as manutenções preventivas, mas volta e meia acontece alguma coisa, né? Então a gente já teve algumas baixas. E é o nosso quarto maior custo. A gente não imaginava que a manutenção do carro ia ser então tem alimentação. Entre terceiro e quarto, né? Ele rivaliza com hospedagem. Então, alimentação primeiro, combustível, aí hospedagem. É mais a questão do camping mesmo. Exato, isso que eu ia falar, que também pode ser considerada uma desvantagem frente a vocês que têm a van. Vocês têm mais, por ter banheiro e tudo? Autonomia, né? A gente tem 60 litros de água limpa, o que dá para alguns dias da gente lavando a louça, bebendo e tudo. Tem as placas, A gente tem as placas solares que bem tranquilo para a parte energética, mas realmente a questão que pega é mais em relação ao banheiro, né? Então, como a gente precisa desse apoio, a gente acaba investindo um pouco mais em camping. Então, a gente aprendeu a viver mais sem. No começo da viagem, a gente era mais dependente, né? Porque a gente não estava acostumado ainda. Mas a gente aprendeu a balancear, equilibrar. Os nossos custos de hospedagem diminuíram. Muito. E a manutenção deu uma chegada... Até porque rivalizou bem. A gente começou a tomar coragem de, por exemplo, abrir a barraca em alguns lugares que antes a gente não tinha. A gente vai ficando mais... E assim, você vai sentindo, né? O que é o a gente vai ter um pouco mais de experiência nisso. Um pouco menos de medo. No começo da viagem a gente tinha medo de parar em algum lugar. Hoje em dia a gente já vai se adaptando. O pessoal da Defender que deve estar acompanhando, né, nosso bate-papo, eu não acho que assim, a manutenção cara, todo mundo vem perguntar pra gente, muito, mas assim, é constante a manutenção, porque o nosso uso é intenso também. Sim. Mas não assim que as peças são ultra caras, às vezes vem comentário assim, tudo vem de fora, tudo é importado, por isso é caro essa manutenção. Simples. É uma mecânica simples, você consegue mecânicos que resolvem no Brasil, na Argentina, na Bolívia. Não tem uma parte eletrônica mais complexa? Não é complexa, não tem tanta parte eletrônica. Só que assim, é constante, você tá, sua casa está rodando todo dia e tal, numa média boa de quilometragem, então ela precisa de manutenção, você manter ela bem. Mas não que assim, cada peça é muito cara, eu tenho que pedir da Inglaterra, nada disso. E foi o que a gente falou, né? A gente rodou 45 mil quilômetros, né? Então, em 1 ano e meio. A gente pegou o carro com 120 mil quilômetros, ele é 2004. Ou seja, em, sei lá, mais de 15 anos ele andou 120 mil quilômetros. E em 1 ano a gente conseguiu rodar 40 mil. Então, realmente... 50 já foi. 50. Então, é um uso realmente muito intenso. Então, manutenção a gente tem que fazer toda hora. Paciência, né? Faz parte. A gente já se acostumou, a gente se adaptou de que não vai ficar perfeito, né? Isso foi uma coisa que Você já se acostumou? Já. Porque isso foi uma coisa que a gente também no começo, assim, até com a parte da casa em si, né? Às vezes a gente achava que tinha que estar tudo lindo, perfeito o tempo inteiro. E hoje a gente já sabe que não dá, não tem como, senão a gente não anda. Não tem um dia que vai estar redondo tudo, é uma constante, né? Você vai sempre mexendo. Por exemplo, a parte estética pra nós antes era muito forte, né? Sim. Assim, nossa, tem que estar tudo branquinho, tudo perfeitinho, tal. Aí agora às vezes bate a mesa em um lugar assim, amassou. Deu lascada. Tudo bem. Tô andando
falando, tô morando aqui ainda. Eu tô morando. Sim, Gente, uma casa, quem mora numa casa fixa, não vai estar com a casa 100% sempre A sensação perfeita. é ter uma casa antiga, assim, que sempre tem manutenção. Ah, não, deu infiltração ali. Você não vai resolver eu comparo na com a casa hora, da né? minha mãe, por exemplo, com uma casa grande, um pouco antiga. Eu falo, ela fica preocupada, obviamente, né? Família. Eu falo, e aí, mas como é que tá? Muito perrengue e tal. Eu, cara, igual a sua casa, que dá problema, que nunca tá 100%, sempre você tá fazendo um reparo, uma reforminha, a gente é assim também. Não tem como estar sempre alinhado, né? Nesse momento, por exemplo, meu vidro não funciona. Mas tudo bem, uma hora a gente acha um autoelétrico para consertar, mas a gente aprendeu a respirar, deixar as coisas passarem e com o tempo E assim, aí não tá abrindo o vidro dela, mas a gente tá no frio, então se fosse no calor era outra coisa. Então vai equilibrando, você vai do que tá mais crítico, urgente. mais urgente pro menos. E aí o menos, uma hora você vai mexer. Mas dá pra tocar um tempo sem, e é assim que a gente faz, né? Tudo certo, gente. O vidro, por exemplo, daqui a uns 5 meses. Quando for pro calor. Só quando voltar no calor. Né? Dentro só liga o ar-condicionado mesmo, né? E falando em calor, como é que é a relação de calor e frio dentro do carro? Essa é uma questão que pega bem. Eu sempre fui a pessoa que amava o calor, praia, até vir morar no carro. Porque realmente, quando a gente precisa dormir dentro do carro, é desconfortável no calor. No frio, é bem tranquilo. A gente se enfia dentro do saco de dormir, se abraça e pronto. O espaço que a gente tem dentro do carro para dormir quando a gente precisa é de uma cama praticamente um pouquinho maior de cama de solteiro, né? Então a gente acaba ficando bem juntinho para dormir. Então no inverno é maravilhoso. Agora no calor realmente a gente passa um pouco de perrengue. Por isso que a barraca é maravilhosa, a gente ama. A barraca pra gente dormir lá em cima é muito tranquilo, mesmo no calor. E dentro, assim, ele tem o isolamento e como não é muito grande, você também não tem um pé direito igual de vocês. Que espalha, né? Então fica realmente quente. Se a gente fica só bem os dois fechado, ali, não tem tanto problema. Então, no frio, no vento, a gente vem pra dentro. Do contrário, a gente fica na barraca de teto. Que é muito porque confortável. É confortável, tem um blackout bom, tem espaço. É fresquinho. Tem Ventilação. a gente torna ali um segundo andar mesmo, um outro ambiente pra gente fazer as Eu coisas. brinco que assim, a barraca, a gente sente que a gente tá dormindo no nosso quarto, na nossa cama e tudo mais. E quando a gente dorme dentro, que nem sabe quando você dorme no sofá da sua casa assistindo televisão, que você acorda meio com dor nas costas, é meio isso, assim, sabe? Mas que dá pra aguentar um dia, sabe? Mas não dá pra aguentar uma semana dormindo no sofá, entendeu? Mas a gente já se adaptou bem dormindo dentro do carro. E aqui na Argentina, como tá friozinho, a gente dorme dentro tranquilo, bem tranquilo. Então eu acho que a gente foi aprendendo também, né? Já foi todas as desvantagens? Acho que já. Acho que já. Já chega de Já, desvantagem, não vai achar que é ruim Vamos falar o da parte negócio. boa. É parte boa, gente. Não. E aí, planos futuros agora. Vocês falaram, né, a questão dos planos. O que vocês pretendem fazer? Quanto tempo vocês pararam de delimitar tempo? Como que tá essa questão? A Má sempre responde assim, essa sua pergunta, de que agora é muito mais Objetivo. os roteiros. É mais muito mais o objetivo. que a gente tem de objetivo para chegar com o projeto. Então o tempo era 1 ano, já passou de 1 ano, então não tem nem por que falar mais tanto de tempo. E tanto que a gente esteja alinhado nessa parte financeira a gente consegue tocar. Então o plano é chegar até a Colômbia, que seria a América do Sul completa. Isso a gente tem muita vontade, segue com esse pensamento, sabendo que pode acontecer um monte de coisa nesse caminho, não é aquela coisa, vou chegar, é o nosso objetivo, planeja, né? Mas sabe que muda muito esses planejamentos. Principalmente com a pandemia, né? Isso a gente teve que se adaptar muito à mudança de planejamento constante, né? Então antes, quando a gente falou do planejamento, a gente tinha um planejamento muito certinho. E com a pandemia a gente teve que começar a toda hora deixar as coisas acontecerem, né? Então os nossos planos, na verdade, eles mudam. A gente faz planos para uma semana, 15 dias. A gente tem um roteiro, né? Assim que a gente pensa como a gente vai fazer essa subida, tudo até chegar na Colômbia. Mas foi o que ele falou, a gente parou de pensar isso em tempo. A gente coloca como um objetivo. E até o momento que isso esteja fazendo sentido para vocês, pra né? gente também, Isso, sem dúvida a nenhuma. questão do ciclo, né? Se a gente sentir, a gente não vai ficar sendo cabeça dura, uma hora que a gente achar que esse ciclo já terminou, que a gente tem que iniciar um outro. E acho que hoje, como a gente tem contato com vários outros viajantes, fica muito legal compor o roteiro com coisas que a gente quer e coisas que a gente vê de outros amigos e tal, e a gente sabe que tem às vezes um perfil parecido. Pô, se o cara gostou, eu conversei com eles e realmente eles recomendaram, pô, por que não incluir?
Então a gente tá muito menos assim, a gente vai fazer nosso roteiro, a gente vai... Pô, tá aberto, tem tantos outros viajantes, tantas pessoas legais que estão rodando, né? Tanto brasileiros quanto de outros países. Vamos compondo. Então a Argentina, a gente nunca imaginou que a gente ia entrar e ir pra região dos lagos. A gente pensou que ia pra Patagônia primeiro. E foi muito bom ter feito a Ruta 40, a Ruta 3 depois. A gente reformulou várias vezes nesses 60 dias de Argentina. Sem dúvida. E vamos fazer provavelmente em outros países que a gente passar. A gente tem uma liberdade tão grande, né, quando a gente tá nesse estilo de vida, que qualquer coisa que a gente imaginar a gente consegue fazer. Então, Lógico. E acho que ter essa liberdade é uma das maiores vantagens desse estilo de vida. E eu acho que no início da viagem é o que você menos acaba aproveitando, né? A gente se sente meio perdido, né? Totalmente. Tipo, a gente pode fazer tanta coisa que a gente pensa, o que a gente vai fazer? Exatamente. Você tem que aprender a lidar com a liberdade também, né? Lidar com a liberdade, a gente tem que aprender a lidar com a falta de rotina, assim, criar uma rotina diferente, né? Não se culpar assim, pô, essa coisa de eu não tô fazendo nada, Você tá fazendo muita coisa. Você tá acostumado também com outro estilo de vida que você fazia de outro jeito. Tinha um negócio das 8, horário de das trabalho, 6, das viagens e tal. Então, realmente vai um tempo de adaptação. Você falar, o que eu faço? Muito até hoje. Claro, a gente mas já melhorou muito. O Wellington teve muita dificuldade no começo, mas já melhorou muito agora. Mas ainda tem, né? Ainda tipo assim, tem. pô, não tô sendo Será que eu produtivo não tô fazendo nada? Será que eu tô fazendo na hora certa? Eu acho que a viagem, ela é um trabalho constante, né? A gente tem muita coisa pra resolver todos os dias. Então, assim, pra outras pessoas pode até parecer besteira, mas assim, a gente acorda, a gente precisa pensar aonde a gente vai, onde a gente vai dormir, onde a gente vai tomar banho, o que a gente vai comer. Qual que é o próximo roteiro? Se a gente tem comida no carro, se a gente tem que ir no supermercado, se a gente tem água. Tudo isso é um constante trabalho, uma constante preocupação. E torna o dia muito cansativo, né? Às vezes as pessoas veem a gente na rede social e pensam, nossa, que vida boa, você tá passeando. Mas o passeio também cansa a gente. A gente até fala, né, que a gente não descansa mais. A gente às vezes fica final de semana, mas a gente tem que trabalhar aqui, tem que fazer aquilo lá e a gente fica muito cansado. É uma carga, né? Lógico, que fica na gente. lógico. Aliás, a gente às vezes trabalha e roda mais no fim de semana, no nosso caso, do que durante dias a semana. Então, como inverte mesmo. Tipo, não tem muito essa coisa, agora é fim de semana, agora... Sim. É toda a vida na estrada. Sendo uma hora que você vai se deslocar e de um lugar para o outro, que você vai ter preocupação com o que você vai comer, o que você vai fazer uma compra grande, vai... Tanto que uma pergunta frequente assim, que dia é hoje, né? Às vezes, direto, segunda, já é quarta, já é E não é por vagabundagem, não, tipo é assim, porque realmente você muda teu senso de tempo. Tudo. Exatamente. Todos os dias são essa vida na estrada. Eu acho que o que você falou é muito importante, assim, para quem tá assistindo a gente aqui e pensa em ter esse estilo de vida, né? Tu tem que ter disciplina em alguns itens da sua vida e isso vai vir com a viagem, mas para você também não se decepcionar às vezes, né? Porque eu acho que o que a gente acaba postando, a gente sempre vai querer postar momentos melhores do que os piores, da ênfase nisso, aqueles né? recortes mesmo, né? Aqueles recortes da melhor parte da viagem. Lógico. E às vezes a pessoa imagina que é só isso. Viajar não é só isso, né? Não. Viver viajando não é na só verdade, são menos momentos, são esses, né? Onde você para num lugar bonito, aquela paisagem bonita, vai tomar um café, olhando pro mar, pra montanha. Um dia da semana você faz isso, os outros 6 você tá dormindo no posto. Escutando barulho de caminhão, né? Então acho que é importante o pessoal já ter essa consciência, por exemplo, precisa procurar um ponto de água, precisa procurar um lugar para dormir, porque às vezes você pode sair e dizer assim, mas não era isso que eu queria, eu queria aquela rotina de viagem de férias, né? Que é tudo lindo, tudo programado, já tá com hotel. Você viaja tudo, você tipo vai num lugar, você vai entrar no Parque Nacional, você vai fazer o passeio de barco, você conhece 15 pontos turísticos. Imagina você fazer isso durante uma viagem de um ano e meio, 2 anos, gente. Tipo, você vai fazer tudo num... Por isso que a gente falou que a viajar mais lentamente, ela é, além de mais barato, é mais prazeroso, né? Porque uma viagem de férias, como a gente costumava fazer, era cansativo. A gente voltava cansado das férias. Porque apesar de a gente ter ido viajar, conhecer um lugar, a gente não parou. Acorda cedo, passeia, volta, come, e aquilo ali... Aproveitar ao máximo. É o máximo tempo curto que a gente tem. Como agora, isso aqui é a nossa vida, né? A gente tá morando, ao mesmo tempo viajando e ao mesmo tempo trabalhando. Então, a gente tem que aprender a lidar e organizar tudo isso de uma forma que fique equilibrado. Não ficar só trabalhando, não ficar só viajando, só curtindo, não ficar só descansando. Então tudo tem um equilíbrio. E mais uma vez, a viagem teste para ver se aquilo se adapta a você. Cada um tem um perfil. Pode ser, a gente conhece pessoas que às vezes até montaram um carro muito parecido, é o mesmo carro, mas do não mesmo se adaptaram. jeito, mas não se adaptaram. Pode ser por causa dos desafios mesmo da vida na estrada. Não pode fantasiar, tem que realmente experimentar, fazer isso, sei lá, uma semana, fica 15 dias no lugar, do jeito que você montou
e ter o conhecimento de falar assim, ó, isso não é pra mim, vamos voltar e fazer outra coisa da vida. Sim, não precisa insistir se não é a sua praia, não é o seu caminho, né? Exatamente. Eu acho que isso acontece muito também, pessoas que montam uma van de repente, e a gente sente, por exemplo, a gente assistir, quando a gente estava assistindo, a pessoa passava batida por uma cidade, assim, por uma cidade grande. Disse, meu, por que passa batido por uma cidade grande, né? Porque só que aí você tem um carro desse tamanho, você começa a perceber que você não tem muito onde estacionar, o teu carro não entra em estacionamentos às vezes. A segurança começa, talvez, você fica pensando mais sobre porque a nossa casa tá tudo ali dentro, então se abrir, né, foi. Nossa vida que tá ali nossa dentro. vida. Né? Sim, exatamente. Exato. Tudo que a gente tem tá ali, né? Então, de fato, né? Porque a gente vendeu todo o resto. Exato. A gente já não tem mais nada, isso aqui é a nossa casa. Isso vai moldando um pouco do estilo de viagem que a gente gosta de fazer. E também essa questão, né? Às vezes você deixa de visitar um ponto turístico para conhecer uma pessoa diferente. E isso às vezes tem muito mais valor para você do que o ponto turístico em si. Sim. Né? Exato. Então a pessoa diz, pô, mas vocês deixaram de visitar tal coisa. Deixamos. Mas eu conheci tal pessoa nesse meio tempo, conheci. E que vai agregar muito mais pra gente. A gente chegou, o quê? Faz uma semana no Ushuaia. A gente foi conhecer 1 ou 2 lugares, porque a gente encontrou com um monte de gente. Foi super legal confraternizar, estar junto e tudo mais. E até quando você está conversando com outros viajantes ou pessoas do lugar, eles também te dão dicas. Falam assim, ó, esse lugar vale a pena investir. Esse aqui, talvez só não. se tiver um dia bonito. Esse aqui não vá, cara, é gastação de dinheiro à toa. Então também esse tempo de você ir escolhendo cada coisa que você vai fazer, você realmente vai no que mais precisa, no que mais é mais interessante. Sim. Você dá tempo de olhar as fotos, de analisar também o que você quer fazer ali. E, pô, chegou até o Ushuaia, igual a gente tá aqui hoje, assim. É um longo caminho, não passa a tirar uma foto e vai embora, ou querer fazer tudo muito rápido e já vai embora não aproveitando, né? Tem que ir. E 8 horas de fronteira tem que ficar pelo menos quase um mês aí, né? É verdade, sim. Cansativo. Todas as frutas, a carne. E agora voltando um pouquinho pro início lá da conversa, que vocês falaram quando vocês deixaram o emprego, tudo, né? Agora que vocês, quase 2 anos de estrada aí, o objetivo que vocês tinham há 2 anos atrás, tá sendo cumprido? É aquilo que vocês esperavam? Vocês são pessoas diferentes? Tipo, uma mensagem aí meio final pro pessoal sobre a viagem, vale a pena, né? Assim, Vamos lá. Eu brinco que assim, a gente passou por algumas fases da viagem, né? Logo que a gente decidiu, tomou decisão, saiu, caiu na estrada e tudo, a gente viveu a primeira fase da viagem, que foi, a gente ainda se questionava muito sobre a decisão que a gente tinha tomado e sobre o que a gente faria, o que a gente vai fazer depois disso, né? A gente ainda se questionava muito sobre o nosso futuro, né? Até que a gente passou para a fase 2, acho que depois de um tempo morando na estrada, vivendo o que a gente estava vivendo, que foi, eu tomei uma decisão que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Então a gente começou a ter essa certeza e não se preocupar tanto com o futuro. Claro, a gente tem que pensar lá pra frente, a gente não vai ser hipócrita de falar que a gente não tem que pensar no futuro, mas a gente parou de se preocupar tanto, né? Começou a viver mais o que a gente está vivendo hoje, um dia de cada vez. Outra coisa que a gente também aprendeu assim na estrada foi que a gente é adaptável a qualquer mudança, né? Então a gente às vezes está ali preso, isso era uma questão que a gente tinha. A gente estava acomodado também com aquilo, a gente tinha uma vida confortável, estável, nossa casa, estava tudo tranquilo, então a gente estava acomodado, a gente tinha medo de querer mudar, sabe? Mas na verdade a gente é adaptável a qualquer mudança, a gente não precisa ficar insistindo em algo que não está fazendo bem pra gente. E a gente aprendeu muito na estrada isso, né? Essa adaptação constante e também a dar valor a pequenas coisas, né? Então, quando a gente tinha ali nossa casa, eu chegava do trabalho, tinha meu chuveiro quentinho, tinha minha televisão, meu Wi-Fi, minhas coisas na geladeira, e hoje não. Hoje a gente tem que dar valor a quando a gente consegue uma água, quando a gente consegue um chuveiro quente. São coisas que muita gente não tem. Então, a gente vai aprendendo a ver isso com outro olhar, eu acho. Acho que a felicidade fica em coisa mais simples, cada vez mais, exatamente, né? Querendo ou não, é um clichê, mas é real, né? É verdade, é verdade. Eu até brinquei com a Karina um dia que a gente tirou um rangito de alguma coisa que tava rangendo assim, sabe? Daí você disse, tô feliz, resolvi o negócio. Resolvi, exatamente. Você solucionar seus problemas. Na massa do negócio, né? Então, qualquer problema que dá no carro, na casa, você realmente tem que resolver e se sente muito bem resolvendo. Você está solucionando um problema, né? Então,
eu vejo assim como uma experiência que te põe assim em dificuldade, em vários momentos te põe em dificuldade, e aí quando você supera isso te faz bem, e isso é constante. Então, fala, nossa, mas esses caras são loucos, eles gostam de ficar andando por aí, dormindo em posto, não sei o quê. Eu acho que é uma experiência que para alguns é para a vida inteira, pra gente vão ser alguns anos, mas que nisso você vai superando, vai te fazendo bem e você vai recarregando e vai seguindo adiante. Seguindo adiante. Que é o que a gente tem feito. Então acho que é mais uma experiência que você se conhece, que você se realiza, né, nesse tipo de coisa que a gente conversou, né, de ajustar uma coisa simples, se sentir útil, né? Tipo, eu que realmente fiz isso. E quando você vê os roteiros também, pô, eu consegui, vocês devem estar sentindo isso, eu consegui chegar com o carro que não sei o quê até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Isso é uma realização que é fantástica, não é você pegar um voo e chegar. Não, eu conheci o caminho, eu parei em vários lugares, eu conheci pessoas e tal. Porque esse era o nosso objetivo, né? E às vezes acho que a gente sente até as coisas, pô, ter o tempo até de aproveitar e degustar tudo que está acontecendo, né? Digerir o que está acontecendo. Porque você fala, pô, fiz tanta coisa em 1 ano, 2 anos, e às vezes se a gente estivesse no mesmo estilo de vida que a gente estava antes, a gente ia ter muito menos desafios, a coisa estaria muito parecida do que era antes. Então a gente sente muito diferente do que a gente era. Então acho que ainda bem que a gente fez, porque a gente já melhorou. A gente tenta, é um desafio nosso, tipo, melhorar como pessoas dentro dessa experiência. E a gente se sente muito melhor. Então acho que era isso. Vamos fazer umas empanadas aqui agora, depois, né? De almoço. Encerrando aí o podcast, nosso bate-papo. Muito obrigada a vocês terem participado. A gente que agradece contar um pouquinho da história de vocês. A gente que agradece pelo convite. Querem passar uma mensagem final aí pra galera que tá querendo fazer isso? Querem ter essa experiência, é possível, a gente supera os perrengues. É bom ter pessoas fazendo para você ver que é possível que as pessoas tenham uma vida legal, uma coisa diferente, mas uma coisa legal de se fazer. Então, parece um pouco radical, um pouco extremo, às vezes a gente mesmo acha, né? Mas é possível fazer, uma experiência boa e você conhece pessoas, consegue dividir às vezes um problema que você tem, que você está carregando há anos, você discute com uma pessoa e tal, que você acabou de conhecer e te torna uma pessoa melhor. Então, acho que é o nosso principal objetivo é nessa experiência a gente se tornar pessoas melhores para seja o que a gente for fazer. Eu acho que também, claro, a gente tem que tomar as outras pessoas como inspiração, mas também cada um tem que sentir se é isso mesmo, né? Às vezes a gente acha que aquilo ali é realmente a solução para o nosso problema. Solução, mas nem sempre é, né? E nem sempre a gente vai ter uma vida como a da outra pessoa. Então eu acho que isso é tudo muito particular, mas se você tem essa vontade, esse objetivo, faça dar certo que, assim, claro... É uma vida que vale a pena, né? Então a gente vai contar isso, tipo, para todo mundo, se a gente acabar hoje, assim, com 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente vai contar com orgulho que a gente já fez. Então a gente já fez. Então a gente já fica nessa sensação de, putz, eu tive uma experiência e tal para poder contar. Então eu vivi a vida que eu queria viver. E isso às vezes você passa uma vida inteira sem poder ter essas histórias para contar. Então acumulem histórias, mesmo que seja uma coisa diferente do que a gente faz aqui, mas tem experiências, vai atrás, vai conhecer um outro país, não precisa ser assim, mas de alguma forma, né? Buscar você ter uma história legal para contar. Ir atrás dos próprios sonhos, né? E não tomar os sonhos dos outros como os seus. Também eu acho que é importante. Então recalcule suas rotas e... Adiante, Adiante, isso aí. Cada um falou um sentido. Vou lá de novo, vai. Então recalcule suas rotas e... Siga adiante! Agora que eu achei que saiu adiante-se. Adiante-se. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. E não esquece de se inscrever em nosso canal e seguir a gente nas outras redes sociais. Vamos deixar as redes sociais do Adiantes aí embaixo também. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Ai, gente, a gente é muito paspalho, né, amor? A gente gostou,